É isso que Ele quer fazer com cada um de nós, nas nossas casas, nas nossas famílias, no nosso trabalho, mas também numa carreira cristã. E aqui, irmão, o Senhor não está te chamando para ficar na beira. O Senhor não te chamou aqui para você permanecer na margem. E muitos já sabem disso. Muitos já estão escutando Jesus incomodando no coração, sim ou não? Sim ou não? Fala comigo que eu sou carne de povo. Deixa eu falar só, não. Sim ou não? Mas também se for não, você diz, não está falando comigo não. Mas nós vamos já orar por você. Então, irmão, a gente vai se deparando com a necessidade da mudança de vida. É exatamente essa condução que o Tiago fez conosco. Daqui nós vivemos então numa dimensão do mundo, cheia de dificuldades, pecados. Ele enfatizou a questão da concupiscência. Mas tem outras dificuldades que nós temos. Mas a necessidade de decidir por sair do mundo e vir atravessar o mar, abandonar o mundo e vir para Jesus, e para o outro lado. É disso que se trata a pregação hoje. E aí no Evangelho de São Marcos nós vamos debruçar exatamente em continuidade a isso que o Senhor já iniciou no nosso grupo de oração. O contexto é o seguinte: Jesus, a palavra vai começar, o capítulo 4 vai começar descrevendo, o evangelista vai descrever que Jesus estava numa praia. Então você visualiza na sua mente aí, Jesus estava numa praia. E aí o que acontece? Já estamos no capítulo 4, Jesus já tinha iniciado a sua vida pública. Aonde Jesus passava, tinha pouca gente ou tinha uma multidão atrás dele? Pouca gente ou multidão? Multidão. Então quando o povo descobriu que Jesus estava lá, o que aconteceu? Foi todo mundo para lá. E a palavra conta isso. Conta então que a multidão começou a cercar Jesus. Então, se eu estiver aqui, está aqui uma multidão, se eu estiver pertinho da multidão, quem está lá atrás consegue me ver e me ouvir? Não, se eu estiver muito perto aqui, o som nem chega, né? Não é isso? Então o que Jesus fez? Ele subiu na barca, falou: ide a águas mais profundas. E aí aquela barca veio então para um pouco mais distante da terra, da praia, de modo que o povo pudesse observar melhor a Jesus, ouvi-lo melhor. E olha a sabedoria do Criador. Ora, Ele criou todas as coisas. O vento era de manhã. O vento sopra em que sentido? Sentido água, continente, sim ou não? Todo mundo sabe disso, né? Isso é geografia, pô. Não pode. Olha, você teve essa aula aí. E à noite é o contrário, né? O vento sopra sentido continente, mar, lago, enfim, a parte, né, da água. Certo? Então a sabedoria dele era: ele subiu na barca, afastou-se para que todos pudessem enxergar a glória da sua face, mas também o seu ensino, a sua pedagogia. E aí ele começou a ensinar. E o que ele ensinou? Qual foi o primeiro tema do seminário de vida no Espírito Santo? Semear. Então é justamente nesse momento que ele vai evangelizar a respeito da parábola do semeador. E aqui, ao final, já no versículo 35, já vai se encerrando o dia. Já vai se encerrando o dia. Ele viu aquela multidão, mas Jesus sempre tinha no coração a necessidade de afastar-se da multidão para orar. Ou era no monte, ou era atravessando a margem, ou era no deserto, mas sempre que ele estava ali junto à multidão, servia, falava, curava, proclamava, ensinava, profetizava. Ali, ao final do dia, ele se resguardava no momento de oração, se retirava com incenso. Nesse dia especificamente, ele disse: atravessamos para outra margem. Ele já estava na barca. Entende isso, irmão? Ele já estava na barca lecionando. Caiu ao final do dia, ao fim da tarde, ele disse: vamos para outra margem. Então, é isso que nós vamos, a partir daqui, ler no versículo 35. No entardecer desse dia, Jesus lhes disse: passemos a outra margem.
Despedindo a multidão, o recolheram tal como estava na barca, e outras barcas o acompanhavam. Levantou-se um vento de furacão, as ondas se arremessavam contra a barca, que estava a ponto de afundar. Ele dormia na popa sobre um travesseiro. Despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importas que naufraguemos? Jesus levantou-se, ameaçou o vento e ordenou ao mar: Cala-te, emudece. O vento cessou e sobreveio uma calma perfeita. E lhes disse: Por que sois tão covardes? Ainda não tendes fé? Cheios de medo, diziam entre si: Quem é este, a quem até o vento e o lago obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quero destacar, meu irmão, minha irmã, uma visão que teve o núcleo de oração, deste grupo de oração, se reúne para discernir aquilo que vai ser pregado aqui, que vai ser o próximo grupo. E o núcleo teve uma visão. Um lado, terra seca, aridez. Do outro lado, águas profundas, mas na dimensão da abundância, da vida, da pujança de vida. Foi essa a visão que eles tiveram. Imediatamente, eu pude visualizar, na medida que eu li isso, eu pude visualizar aquela terra seca, árida. Sabe aquele chão do sertão que fica rachado, inclusive? Eu pude visualizar isso. E o Senhor, na hora, colocou no meu coração que essa terra árida é justamente o mundo. Como, Daniel, que pode ser o mundo, essa terra árida, se no mundo nós temos os prazeres, nós temos as diversões? Eu gosto de carro, gosto muito de carro. Rapaz, tem cada carro legal, não tem não? Moço, tem toda a variedade de carro, carro alto, carro baixo, elétrico, diesel, que faz zoada, que não faz zoada nenhuma, que tem uns rodão, que tem as rodinhas, que faz trilha. Eu gosto desses negócios, eu gosto. Isso é divertido ou não é? Fala pra mim. É divertido. Quem gosta de viajar, levanta a mão aí para eu ter uma ideia. Não, mas quem gosta mesmo de viajar, quem gosta? Eu gosto. Rapaz, a gente conhece cada buraco do Brasil que você não faz noção. A gente conhece cada paraíso, gente. É cada paraíso, você fala assim, moço, nunca nem ouvi falar. A gente conhece. Entende isso? Então como é que você pode, Daniel está dizendo uma besteira dessa? De que o mundo é essa terra árida aí. Eu acho que você não está certo de discernimento, não. Mas aqui vem uma chave. Aqui acontece que o inimigo vai colocando como que escamas nos nossos olhos. Vai colocando como que uma lente que troca, inverte a coloração da situação. Esses dias meu filho, que infelizmente ainda não tem caminhado, ele disse assim: pai, lembrei do Senhor. E fala, filho. Ele ouviu uma frase que eu lembrei do Senhor. Eu digo, filho, fale. O caminho para o inferno parece o céu, e o caminho para o céu parece o inferno. Eu digo, isso não é bíblico não, profeta, mas eu gostei, é por aí mesmo, viu? É por aí mesmo, porque os prazeres do mundo, eles vão encantando a gente, mas é o que causa aridez no nosso coração. É justamente o que não preenche, é justamente a sede de riqueza. Irmãos, eu já estive lá, eu já tive empresa, eu já tive poder, sucesso. Eu vim de lá, não preenche. Confie nesse testemunho que eu lhe dou. Não preenche. É vazio, é banal. Você se diverte com aquilo, é claro, você se entretém, é óbvio, tem os prazeres, né, que nos enganam, nos mantêm entretidos, mas não traz alegria perene e verdadeira. Fica um vazio na alma e a gente continua com aquela sede que tem no nosso DNA de buscar a verdade, de buscar a alegria perene, de buscar a alegria verdadeira. Esse é um selo, é uma marca que o Senhor coloca no nosso DNA. Essa sede incessante, ela só vai diminuir, ela só vai cessar quando nós encontrarmos Ele, que é a fonte de água viva, e como ele disse a cananeia no poço, é água que ela tomará e jamais voltará a descer. Não é
em outras verdades, não é em outros caminhos, não são os prazeres do mundo que vão preencher os vazios do nosso coração. Não é o relacionamento desordenado, não é a vida desordenada sacramentalmente, nada disso resolve o vazio do nosso coração. E Jesus vem perguntar: por que sois tão covardes? Ainda não tendes fé? Então esse percurso que o Senhor quer nos levar, né? Muitos aqui fizeram um seminário de vida no Espírito Santo, outros já fizeram a experiência de oração, já estão entrando num percurso, né, de conversão para águas mais profundas. Aqueles que ainda não iniciaram esse percurso, saiba, você tem chamado. Você tem um chamado, porque você não veio para aqui à toa, amado de Deus. Mas está faltando fé. E Jesus pergunta para mim e para você hoje: por que sois tão covardes? Ainda não tendes fé? Ora, a minha fé vacila, a sua fé vacila, irmão, sim ou não? Ou é só a minha? Eu sou fraco mesmo, eu sou mesmo. Ela vacila. Então eu leio essa palavra e eu tomo posse. É verdade, Senhor, eu tenho uma fé vacilante, mas me ajuda na minha falta de fé. E eu te convido a dizer isso: me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Porque é isso, a gente vê Jesus falando com a gente. A gente acabou de ouvir a voz do nosso pastor aqui, irmão. Falou por meio dos céus, por meio de vocês mesmo. Falou por visão, falou por palavra, por sentimento, por emoção, por tudo. A gente vê o extraordinário de Deus acontecendo. A gente vê Ele derramando dons em nós. Mas vira a esquina e falta fé. Vira a esquina, o vento bateu de revés, deu uma tribulação lá no trabalho, a gente desazanda logo: Senhor, tu esqueceu de mim, Senhor. O que está acontecendo? Ora, aquilo que Ele está fazendo é melhor para a gente, mas a gente está reclamando. Ele desordena a nossa vida para arrumar da forma certa, mas a gente tem medo e vai reclamando no meio do caminho. Aí depois a gente vê a maravilha e diz assim: nossa, Senhor, como é bom, nunca duvidei. Confessa, macho, duvidamos sim. Até o dia que a gente vai, né, percebendo, que vai percebendo o padrão da ação de Deus. É um padrão, é mais ou menos um padrão. Sim, Ele permite. O vento que vem do contrário, né? Que vem do continente para o lado, pega a gente de revés, como diz na minha terra, pega e encontra, a gente balanceia um pouquinho, dá onda, né? Às vezes tem perseguição no trabalho. Quem trabalha, levanta a mão aí, filho. Quem já trabalha? Tem perseguiçãozinha no trabalho às vezes? Ainda mais quando você bota um terço no braço, sim ou não? Hein? Quando você fala assim: graças a Deus, você botou graças a Deus no final da reunião, filho. O povo já vai olhar assim: entende? Aí começam as perseguições. Não sejamos covardes, vai dizer o Senhor. Então toda essa conversa aqui começa na dimensão da fé. Repete comigo: fé. E eu vou relembrar que a fé, ela tem 3 graus de fé. Estende tua mãozinha assim para a gente ser pedagógico. 3 dedinhos. Nós vamos levantar 3 dedinhos. Primeiro vamos levantar o primeiro. Levanta o primeiro e diz assim comigo: fé teologal. Fé teologal. É aquela que a gente recebe na infusão do Espírito Santo, quando do nosso batismo, beleza? É a básica, certo? A basiquinha, certo? Na escola. Vamos batizar, né? O Espírito Santo tem infundido aquela coisa do fé teologal. Não baixa o braço, não. Segundo dedinho. Fé, dom. Dom, é dom. O que é dom? Vem de quem o dom? Vem de Deus. Vem de Deus. E o terceiro é a fé, carisma. Carismático, carisma, certo? Pode baixar sua mão, não vou ficar com o braço. Tem gente que não faz academia como eu, às vezes não está acostumado assim. Então, a fé teologal já está em nós. Ela nos capacita a acreditar minimamente nas coisas do Senhor, das coisas da Santa Igreja. Acreditar. A fé dom vem de Deus e é uma força motriz que nos impulsiona não a acreditar, mas a aderir à fé, a aderir à verdade de Deus. Entendi isso, irmão, senhor? Uma coisa é eu acreditar, eu acredito que isso aqui é uma mão, certo? Outra coisa é eu aderir, pegar
pegar ele, me abraçar com ele, levar ele para lá, levar ele para cá. Percebeu isso? A fé dom, ela não está em nós, ela é concedida por Deus em nós como um dom. É uma força externa que nos capacita e nos habilita a isso. E por que isso é tão importante? Porque se nós não tivermos essa fé enquanto dom, essa fé enquanto força motriz, a gente não adere a Jesus, a gente não adere à verdade, a gente não adere à vida nova, a gente não adere nem à dinâmica. O irmão disse assim: aquele que quer, simbolize aqui aquele que quer uma vida nova, vem para cá. É difícil vir para cá, irmão, mas quando a gente está de qualquer jeito, a gente não adere. Tem isso. A gente sabe que xingar não é legal, não é puro xingamento, sim ou não? Não é puro, não é de Cristo isso, percebe? Mas enquanto a gente não entra mesmo nessa fé dom, a gente vai na mornidão, entende isso? Mas quando esse dom da fé derramado em nós, ela provoca conversão. Repete comigo: conversão. E aí a gente inicia na fé, que foi a crítica que nosso Senhor Jesus Cristo fez, a denúncia que fez aquele povo, porque precisa converter. Nós vivenciamos Jesus, nós caminhamos com Jesus. Você já está vindo nesse grupo de oração até tempo. Não dá mais para a gente ficar na margem. Você já está vendo Jesus agir na tua vida. Você já está ouvindo Ele falar aqui, e ao longo da tua semana é diferente. Você percebe que aquilo que Ele fala aqui no grupo, ao longo da semana você vai percebendo. Nossa, esse tema realmente teve tudo a ver com a minha semana. É assim. Agora, se você ainda não está percebendo, comece a perceber. Comece a guardar o tema. Daniel sorriu de memória: filho, você recebeu um convite no celular, olha lá que tem um tema. Tem um tema. E para não dizer mais, a Priscila está filmando aqui, vai parar lá no Instagram, lá no YouTube nosso. Esqueceu da pregação, assiste de novo. Entende, irmão? Então é necessário a gente viver. Isso é fé concreta, que nos leva à mudança. Essa mudança se chama conversão. Essa conversão não acontece da noite para o dia. Ela é um processo cíclico, diário, necessário na minha e na tua vida. E quanto mais a gente decide permanecer em Jesus, quanto mais a gente decide deixar Ele modificar a nossa vida, mais a gente vê as mudanças. Mais a gente vê as mudanças. Então, essa palavra fala muito da necessidade de fé. Eles já conviviam com Jesus. Tempo suficiente para não ficar nessa dúvida aqui. E nós já estamos convivendo com Jesus há algum tempo. Vamos diminuir esses desesperos na nossa vida quando vier a tribulação. Amém? Eu estou dizendo isso primeiro ouvindo a escutar o meu, viu, amado? Estou dizendo isso para mim também, tá? Diminua, Daniel, as incredulidades. Duvide menos do Senhor, tenha mais fé. E aí a gente entra na necessidade de conversão. Eu te convido a abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. É lá depois de João, depois de Atos dos Apóstolos, depois de Romanos. 1 Coríntios 13. Abriram aí? Amém ou misericórdia, povo? Amém. Amém. Então é isso. Aqui, capítulo 13 vai falar aquilo que todo mundo aqui já conhece, que é o hino ao amor cristão, o hino do amor, não é isso? Amém. Todo mundo conhece ou não? Amém. Conhece, já virou até música, né? Onde vai dizer exatamente isso: ainda que eu possua o dom da profecia e conheça todos os mistérios e a ciência inteira, ainda que tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tenho amor, ou se eu não tenho caridade, de nada vale. Ainda que eu reparta todos os meus bens e entregue meu corpo às chamas, se não tenho amor, ou seja, se não faço isso com caridade, de nada me serve. E ele vai descrever o amor. Ele vai descrever que a caridade, o amor, a caridade é paciente, é amável. O amor não é invejoso nem fanfarrão, não é orgulhoso.
nem faz as coisas inconvenientes, não procura o próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acabará. As profecias serão eliminadas, elas cessarão. As línguas cessarão. O conhecimento será eliminado. Porque conhecemos de modo imperfeito, profetizamos imperfeitamente. Mas vai chegar o tempo perfeito, onde o parcial será eliminado. Então, quando nós éramos crianças, falávamos como criança, que vai dizer Paulo, né? Pensava como criança, raciocinava como criança. Ao tornar-me adulto, abandonei as coisas de criança. E o versículo 3 vai dizer: agora nos restam a fé, a esperança e o amor. Estas três coisas, mas a maior de todas é o amor. Então, repita comigo: fé, esperança e o amor. Na verdade, você pode sempre intercambiar amor com caridade. Por quê? Santo Agostinho, ele vai dizer assim: amar é fazer o bem. O que significa isso? Que não existe amor teórico. O amor teórico, que não se converte em ação concreta, ele não vale de nada. O amor, ele precisa ser colocado em ação, em movimento, em atitude. Ele precisa ser real, concreto. Por isso que São Tomás de Aquino vai descrever o amor como: amar é fazer o bem. E fazer o bem é caridade. Por isso que há um intercâmbio muito claro, conceitualmente falando, entre amar e caridade, sendo a mesma coisa. E aí, irmão, olhe para mim com muita atenção. É critério de nossa salvação nós sermos caridosos. O Senhor vai descrever, num dos evangelhos que agora eu não me recordo, deve ser em João, que lá na parousia, lá no juízo final, na sua segunda e definitiva vida, ele vai classificar o povo, à direita e à esquerda ali, né? Por favor, sem misturar política aqui. Mas aqueles que vão adentrar o reino dos céus é aqueles que já vinham vivendo o reinado de Cristo aqui na terra. É óbvio, se eu já tem coerência eu ir para o céu, se eu já vivi com Jesus aqui, sim ou não? Se eu não lutava para viver com ele aqui, o que eu vou fazer no céu? O que a gente vai fazer no céu? Você não está nem para Jesus aqui. Só que o estar aí para Jesus significa amar Jesus, sim ou não? Você ama Jesus? Está fraco. Você ama Jesus? Sim. Amar é fazer. Como é que eu faço bem para Jesus? Fazendo bem para o próximo. Olha que bonito, né? Está vendo como as coisas vão se encaixando? Essa teologia é muito precisa. Então, para eu adentrar no reino dos céus, lá na morada eterna, eu preciso fazer o bem. Mas não é fazer o bem mundanamente falando, irmão. É fazer o bem conforme Jesus ensina a gente, percebe? É pelos frutos do Espírito Santo, não é isso? É com pureza, é com candor, é com docilidade, é com paciência, é com brandura, é com as virtudes. Como o Senhor Tiago nos conduziu aqui, não foi, Senhor Tiago? Tiago nos conduziu às virtudes. Você levantou do seu banco, saiu do mundo, da terra seca, da terra árida, e disse para Jesus com o seu corpo: eu quero ir às virtudes. Entende isso, irmão? Você declarou ao se levantar, concretamente: eu quero a mudança de vida. Eu quero caminhar contigo, Jesus. Isso é conversão. Mas aí quando eu orava, o Senhor falava assim: mas nós estamos aproveitando as chances de mudar mesmo? Veja, a nossa conversão ela tem que impactar a nossa rotina. Eu vou dar um exemplo. Meu pai e a Simone, pela graça do bom Jesus, estão vindo ao grupo de oração. Olha, meu coração se alegra com tanto, vocês não fazem cálculo. Mas teve que mudar a rotina, teve ou não teve? Foi fácil? É nada.
Não é fácil não, filho. Mas é uma decisão. Mudou rotina. Tem impacto na rotina. A gente sai da zona de conforto. Então ele vai mudar a sua rotina. Quem gosta de ouvir música, irmão, levante a mão. Eu gosto de um rock and roll, amados. Eu gosto de vários estilos, mas eu gosto de um rock and roll, de um metal pesado. Gosto. Aquele que bater cabeça assim, sabe o que é que esse cara dos cabelos fica assim, ó. Pois eu gosto desse, não tem cabelo, mas eu gosto. Aí descobri banda Yahvé católica, um rock and roll pesado, massa, músicas assim profundamente, né? Então você vai trocando, irmão. Tem que trocar. Quem gosta de pagode? As meninas gostam de pagode, samba, esses trem assim. Tem católico também, gosta de funk, trap e esses trem. Mas se gostar, tem também. Muda, filho. Muda, porque com quem a gente anda vai descrever mais ou menos os trejeitos que a gente vai ganhando. O amado casal amado aqui tem testemunho disso também. Muda, amigo, muda ou não muda? Muda, as relações mudam. Porque conversão é isso. Então é rotina, é música, é filme, né? Graças a Deus tem muito seriado agora na Netflix, já está aparecendo uns, né? Muda a leitura, muda a nossa oração diária, muda a questão dos nossos luta por estar nos sacramentos em dia, muda os nossos comportamentos, muda as nossas reações. Moço, tal da reação. Eu no trânsito, se eu estiver dirigindo piedades, eu vi, profeta, que eu estava dando muito contra-testemunho no trânsito. Aí eu falei, eu não posso dirigir mais, não tem base não. Já pensou? Eu dando contra-testemunho, porque as minhas reações não são boas no trânsito. Ora, se não são boas, eu vou andar de carro, então. Aí o povo lerdando a 45 por hora na faixa da esquerda. Aí você dá uma luzinha alta, né? Com elegância. A pessoa freia na sua frente. Ô filho, eu ando de Jeep, pesa 2 toneladas de aço. Não faça isso na minha frente, não. O sangue ferve. Aí você vê o pregador, o profeta de Deus, o servo de Deus Altíssimo, dando contra-testemunho. Pode isso? Eu falei, eu não posso mais dirigir na cidade. Eu tenho que vender o Jeep. Não, porque tem o outro lado, né? O Jeep anda devagarzinho na estrada, me ajuda. Porque senão eu quero andar 200 por hora. Aí também não pode. Aí o Jeep me ajuda na velocidade, porque eu vou devagarzinho sempre. Então, amado, tem que mudar, não adianta. E no processo de autoconhecimento que o próprio Jesus vai revelando aqui, porque ele revela quem somos, ele é a verdade, portanto, ele vai revelando as trevas que há em nós, ele vai revelando e ele vai mudando. Vai mudando, vai revelando, e a gente precisa avançar. Agora, se a gente não avança, a gente fica prostrado. Se a gente fica prostrado, a gente não muda. Se a gente não muda, nós não podemos falar em conversão. Mas existe aquela mudança que é própria, que é para a gente, mas em alguma medida, e é isso que eu quero alcançar aqui ao final das contas, é a mudança da nossa conduta para com o povo que Deus ama. Irmão, você é amado por Jesus, sim ou não? Sim. Jesus te ama? Sim. Pouco ou muito? Muito, né? Mas você acha que Ele só ama você muito? Pois é. Ele ama mais um bocadão de gente, não é isso? Ou que está em falsas religiões, ou que não está em religião nenhuma, ou que está indo. Então a gente precisa também anunciar lá fora, entende isso? A gente precisa sim se desgastar para anunciar aqui dentro, mas também anunciar lá fora. Óbvio, a nossa coerência de vida, a nossa mudança pessoal em si já é um outdoor de Jesus. Diga comigo, eu sou um outdoor de Jesus. Eu sou um outdoor de Jesus. Diga isso mesmo. Você é o anúncio de Jesus. O conforme você é lá fora, Jesus, a pessoa está vendo Jesus em você. É isso. Tem que ver. Se ainda não está vendo, está errado. Arranca as pinturas que estão do lado de fora lá e pinta Jesus na tua cara e o povo vê Jesus, viu, amado? Então isso é conversão, isso é santificação, e a gente entender isso vai fazendo com que a gente viva os propósitos de Deus na nossa vida. Deus tem um propósito para ti, irmão. Deus tem um propósito para ti, irmão, um chamado particular.
O meu passa pela música, passa pelo ministério para a família, passa pelas missões, passa pela pregação, pela condução. Aonde ele disser que é para eu passar, eu passo. O seu pode ser diferente, mas ele tem um chamado para você. Como ele disse para Jeremias, né? Deus disse para Jeremias: desde antes que fosse gerado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Eu já te havia consagrado profeta das nações. Deus tem um plano para ti, meu irmão. Ele tem um sonho para a tua vida desde antes de você ser gerado no ventre da tua mãe. O seu nome já estava na mão dele. Ele tem planos para você. E aí eu falava dos vazios, que é viver os prazeres do mundo, mas também existe uma outra dimensão. Mesmo quando nós caminhamos, pode ser que a gente ainda sinta um vazio. E o que isso significa, Daniel? A gente ainda não está caminhando exatamente onde Jesus quer que a gente caminhe. Aonde exatamente é a nossa vocação? Aonde exatamente é o nosso chamado? Enquanto a gente não encaixa mesmo assim certinho no que Ele quer, ainda tem assim uma ranhurazinha no coração. E Ele se vale disso para vir trazendo a gente para o rumo. Entende? Frei Gilson, ele vai dizer: malditas distrações, aquelas que mesmo em Cristo te afastam do teu caminho, do teu chamado. Olha, Frei Gilson vai dizer malditas distrações. Então, amado, se o teu lugar é para estar na pastoral, servindo numa pastoral, e você está tentando servir num grupo de oração, está errado. Por outro lado, se o teu caminho é para servir, é ser um pregador aqui no movimento, e você está lutando para um caminho, quem sabe, mais fácil, está errado do mesmo jeito. Tem tudo da felicidade. E eu te digo, caminhar com Jesus, irmão, às vezes uns vêm contra assim, balança mesmo, a gente fica com medo, mas é maravilhoso. É a melhor fase da tua vida, vai começar quando você começar a caminhar com Ele. Não existe nada melhor do que caminhar com o teu Criador, teu dono, teu soberano, teu Deus do teu lado. Não tem nada melhor. Tem tribulação? Tem. Diga a coordenadora do grupo agora: tem tribulação, filha? Bem pouquinha, né? Tem sobrando, tem até para revender, se quiser, né? Quem quiser comprar uma tribulação, ela está ali. Não é isso? Por quê? Porque filho é combate espiritual para tentar tirar, não é o coordenador do prumo, não é assim, filho? Mas tem a face de Deus na tua vida, sim ou não? Tem o extraordinário. Tem uma fala precisa, íntima ali, ó. A gente escuta Deus, olha, de uma forma particular, quando é coordenador de grupo de oração, é diferente. Então, é tudo isso que o Senhor quer falar para mim, para você, né? Hoje, o tema, como já foi dito, é passemos para o outro lado da margem. E Ele vem chamar a mim e você, irmão, para passar para o outro lado da margem. Um lado é o mundo cruel, voraz, atrativo, e o outro lado é Jesus, que nos ama, que se entregou por nós, que faz de tudo para nos amar, nos carinhar, nos pegar, cuidar da gente mesmo, em todos os detalhes. É Ele que nos espera do outro lado da margem, não é isso? Agora, nada vai acontecer na minha e na tua vida se a gente não decidir. Então, meu irmão, o que precisa que a gente decida. Mas antes de tudo, você deseja isso? Você deseja sair dessa realidade que você vive mundana e ir para essa outra margem? Eu sei, irmão, que é pouco descritivo, né? Tudo que a gente falou aqui, a gente não consegue descrever muito o que é nessa outra margem, né? O que há para mim do outro lado? Não sei, porque eu estou caminhando próprio teu. Ah, Daniel, não sei que tribulação vai ter para ver se eu quero. Não, filho, não tem como. Só vai, entendeu? Só vai, né? Então, como a gente não consegue descrever, exige uma decisão de muita coragem. Você tem coragem, senão? Então fique de pé para a gente orar em